Quantos estão aqui nessa noite como uma vasilha completamente vazia, desejando ser cheio do óleo do alto, do óleo celestial? Sabe, amados, a obra do Espírito Santo, de certo modo, ela é uma obra estranha, é uma obra que nos impacta, verdadeiramente é algo sobrenatural, que está muito além da nossa compreensão, muito além do nosso entendimento. E aqueles que movem de maneira profética, que estão em sintonia com o Espírito Santo, eles estão bem familiarizados com a forma com a qual Deus age. Diga ao seu vizinho, Deus é sobrenatural. E Ele age de maneira sobrenatural. Diga a Ele, você tem que ser sobrenatural. Que bom que nós temos bastante tempo hoje aqui. Quero compartilhar algo com você que é muito ligado ao presente mover do Espírito Santo, aquilo que Ele está fazendo. Na obra do Espírito nós temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Pelo seguinte, como seres humanos, a tendência é sempre desejar, é sempre querer que Deus haja dentro de uma forma, ou melhor, dentro de uma forma. Isso é algo que você não pode, é tentar colocar o Espírito Santo dentro de uma forma. Querer que Ele opere da maneira que você quer, da maneira que você pensa e da maneira que você entende. Porque o Espírito do Senhor, Ele faz coisas que estão bem além do nosso entendimento, da nossa compreensão racional. Davi, quando estava levando a arca para Jerusalém, disse que ele ficou bem doido. Ele dançou uma dança extravagante, e isso foi motivo ali terrível na vida da própria esposa. Começa a julgar, começa a criticar, e a Bíblia diz que ela foi ferida, então, com maldição de esterilidade. Temos que ter muito cuidado no sentido de aceitar a obra do Espírito Santo e reconhecer a maneira que Ele está trabalhando, a maneira que Ele está operando. Eu sei que muitas vezes você já ouviu mensagem, e é uma área que muita gente tem dúvida dentro da igreja com relação ao pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus declarou que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E há muita polêmica em cima disso. Uns declaram que é isso, outros declaram que é uma outra coisa. Há muitos anos atrás eu fui chamado para interpretar um apóstolo. Hoje ele já está com o Senhor, já partiu. Um apóstolo de apóstolos, é um pai apostólico. O apóstolo Norman Parrish. E ele veio ao Brasil, veio a Curitiba para algumas ministrações e fui chamado então para interpretá-lo. E eu lembro muito bem, uma noite ele estava pregando essa mensagem acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo. E ele foi muito incisivo, daí eu vi que alguns outros pregadores também têm a mesma linha, e eu também sou partidário dessa compreensão, também penso da mesma maneira, que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você ver a obra de Deus, o Espírito Santo operando, e você atribuir aquilo como sendo algo demoníaco, como se fosse algo não de Deus, mas do diabo. Por que afirmamos isso? Porque quando Jesus declarou, você pode ler nos evangelhos, quando ele declarou que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Ele falou isso logo após ele ter expulsado o demônio de alguém, e começaram a declarar então que ele expulsava os demônios pelo poder de Beelzebu, atribuindo uma obra de Deus, uma obra do Espírito Santo, como se fosse demônio. Então, Norman Parrish, ele explicou muito bem aquela noite, com muita propriedade. A blasfêmia contra o Espírito Santo nada mais é que ver uma obra que Deus está fazendo, o Espírito Santo está operando, e declarar que aquela obra é uma obra demoníaca. Pois bem, nós estamos envolvidos com renovação há muitos anos. Nós temos aí 40 e poucos anos de caminhada com o Senhor. Minha esposa tem mais tempo do que eu ainda, né, de fé.
E a gente já viu muita coisa no cenário evangélico, muita coisa acontecendo dentro do aspecto de visitação de Deus. Para nós, a década de 90, ela foi muito importante porque tivemos momentos muito preciosos com o Senhor dentro do nosso ministério, uma visitação tão poderosa. Foram meses e meses, mais de um ano, uns 2 anos basicamente, uma visitação poderosa na igreja, onde Deus se manifestava, trazendo restauração dentária em ouro, muitas restaurações de dente em ouro, e isso acontecia nos cultos de maneira normal. 8 ou 9 pessoas recebiam 2 dentes, 3, teve um irmão que recebeu 18 dentes restaurados, foi uma restauração na boca dele. A gente viu pernas crescendo, era um tempo de visitação muito grande. Isso nos levou para a mídia, para a televisão, todo mundo queria saber o que era aquilo, e simplesmente falamos, é uma visitação do Senhor. Foi um tempo maravilhoso. E ainda no final da década de 90, algumas coisas começaram a acontecer. Nós começamos a ir em algumas igrejas, justamente para compartilhar sobre algumas manifestações do Espírito Santo que estavam vindo. Era muito comum pessoas caindo por terra quando eram ministradas pelo Espírito Santo, outras pessoas embriagadas como ébrias, vencidas pelo vinho, outras pessoas chorando, outras pessoas rindo, algumas rugiam que nem leão. Nos seminários de intercessão era muito comum, quando íamos orar para que houvesse impartição de uma nova autoridade, muitas pessoas ali rugiam verdadeiramente como leão. E muita gente atribui, não, isso aí é do diabo, são manifestações do inimigo. Muita gente não aceitava. E ao redor do mundo, muitas igrejas foram impactadas, E eu creio que as que mais foram atingidas por essa unção tão extraordinária, renovadora do Espírito Santo, foi a igreja lá de Toronto. Nós estivemos lá em Toronto, não chegamos a ir lá na igreja Vineyard, mas tivemos notícia de tudo aquilo que aconteceu, o avivamento chamado Rio de Deus. Isso tocou as nações, os efeitos estão visíveis até o dia de hoje. O Senhor visitou ali de maneira tão poderosa, foi basicamente 10 anos de visitação do Espírito Santo. E se há um lugar que se manifestou de maneira tão forte, a revelação paternal de Deus, o coração paternal do Senhor, foi lá na igreja Vineyard de John Arnott. Foi realmente sacudida. Outra igreja nos Estados Unidos, em Pensacola, a Assembleia de Deus, uma visão muito clara acerca de santidade. Pessoas chegavam lá dentro, já iam confessando o pecado, de imediato, uma presença do Espírito Santo de uma maneira tão poderosa. Outra igreja na Inglaterra, no bairro de Brampton, a igreja anglicana, a igreja da Santíssima Trindade. Uma visitação tão poderosa do Espírito Santo, e uma convicção de pecado, arrependimento. As pessoas sentavam ali, iam confessando até pecado que não tinham cometido, porque a presença do Espírito era tão forte, tão intensa, e as pessoas que ali eram completamente tocadas. Então foi uma visitação poderosa. A década de 90, nós estivemos em muitos lugares do Brasil ministrando, e em alguns deles nós tivemos que trazer alguns ensinos baseados na palavra, trazer um fundamento teológico acerca dessas manifestações, porque realmente era algo muito estranho, as pessoas não estavam acostumadas, porém manifestações completamente legítimas, que vinham de Deus, era um fruto do Espírito Santo, era o Senhor operando. E a Bíblia nos dá base para todas essas coisas. Às vezes penso que voltaremos dias em que haverá essa visitação. Os avivamentos do Senhor vêm exatamente dessa maneira. A Bíblia diz lá que nós temos que mover dentro da unção de Issacar. Issacar, eles eram peritos em conhecer os tempos e as estações. E de repente vem uma nova temporada e Deus vai se manifestar trazendo algum tipo de milagre.
é um tipo de visitação. Aí, de repente, dá uma parada, lá na frente começa a acontecer de novo. Há uns anos atrás, poucos anos atrás, é muito comum, até em seminários que tivemos, pessoas com as mãos completamente molhadas de óleo. Em outros lugares, pó de ouro vindo, a gente via de maneira visível, as pessoas vinham e mostravam as mãos. É o Espírito Santo que faz todas essas coisas. E como nós temos bastante tempo hoje aqui, eu quero dar algumas bases bíblicas a vocês sobre essas manifestações. Eu não sei até que hora nós vamos ter um intervalo aqui, vai ter um café, e depois vamos continuar. Hoje é uma noite de vigília aqui, pelo menos eu sinto que até 1 da manhã a gente vai estar por aqui. Então nós temos bastante tempo aí para estar explorando isso. E dentro daquilo que nós vimos, aquelas manifestações tão estranhas, 6 eram as mais comuns. E nós fomos a muitos lugares aqui desse Brasil, explicando que aquelas manifestações eram legítimas. O Espírito Santo estava operando e dando as bases bíblicas. E era muito comum, quando terminava, e orar, e de repente as pessoas tinham essas mesmas manifestações que nós estamos ali mostrando e compartilhando na palavra. Por exemplo, a questão de pessoas receber um impacto do Espírito Santo, uma oração, isso acontece até hoje aqui na casa, é muito comum, né? No domingo passado aconteceu aqui, orarmos com algumas pessoas e elas caírem. Tem gente que muitas vezes critica, se torna crítico. Né? Já apelidaram até, esses irmãos aí têm a doutrina do cai-cai. Né? Tinha do sai-sai antes, agora do cai-cai. Mas a Bíblia nos mostra isso de maneira muito clara. Quando as pessoas são impactadas pela presença de Deus, pela glória do Senhor, elas podem ser jogadas ao chão, sim. Há um impacto tremendo. Eu vou dar aqui algumas comprovações bíblicas aí para vocês. Júlia, se você puder nos ajudar, colocando as referências aqui, coloca lá 2 Crônicas 5, verso 13 e 14. Nesse momento, a glória de Deus se manifestou e trouxe como resultado pessoas sendo jogadas ao piso, sendo jogadas ao chão. Verso 13 e 14. É o momento que a arca estava sendo levada para o santuário, o templo que Salomão tinha acabado de levantar. Quando tocaram as trombetas em uníssono, em unidade, um som em unidade, e cantaram para serem ouvidos, louvando o Senhor e dando-lhe graças. E quando levantaram a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos de música, e louvaram o Senhor, cantando, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor. O que era aquela nuvem? A presença do Senhor, a glória de Deus. E veja no verso 14 qual foi o resultado. De modo que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem. Porque a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Amados, quando a glória Shekinah, quando a glória do Senhor enche o templo, ninguém vai permanecer em pé. E não consegue nem resistir. Eu lembro no litoral, estávamos orando por unção do Espírito Santo. Foi quando veio a palavra que o Senhor marcou o nosso ministério de maneira tremenda. Começou a descer muita gente aqui de Curitiba para ser impactada pelo Espírito Santo. E eu lembro muito bem que um irmão de uma igreja tradicional disse, olha, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu quero que seja a minha maneira, sabe? Eu não quero cair na frente das pessoas aqui. Fica assim um negócio meio indecoroso. Você poderia orar para eu ser cheio do Espírito Santo, mas eu não cair? Ele disse, olha, eu vou tentar. Aí foi orando com ele, o Espírito Santo foi tocando, a glória de Deus tocando ele foi ficando mole, mas queria resistir. Aí ele foi que nem um poste. Pá!
no chão. E todo mundo olhando, gente. O Espírito Santo atua da maneira que Ele quer e nós não podemos resistir. Ele foi para o chão. Ninguém consegue ficar em pé, mas diante da glória de Deus. Como eu posso atribuir que é uma influência demoníaca se a glória de Deus toca as pessoas, elas são jogadas ao chão? Não tem ninguém empurrando. Então nós fazemos questão de nem colocar a mão em pessoa. A gente pode dar uma palavra, um decreto ali, e o Espírito Santo toca as pessoas, não precisa nem pôr as mãos sobre elas. Vamos ver outra passagem aqui. Júlia, a experiência de Daniel, capítulo 10 de Daniel. Vamos ver de versos 7 a 11. Daniel viu a glória de Deus, e num tempo de visitação não houve outra coisa senão ele ser jogado ao chão. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Digo, seu vizinho, você sabia que muitas vezes Deus é seletivo? Tinha mais pessoas, mas ninguém via. Só ele via a visão. Os homens que estavam comigo não viram. De repente, numa reunião como essa, alguém começa a ter uma visão da glória de Deus, começa a fazer até coisas estranhas ali, ninguém está vendo. Mas ele está vendo. E vamos respeitar a obra que Deus está fazendo naquela pessoa. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Apesar disso, caiu sobre eles um grande temor, porque a presença de Deus estava ali. E eles fugiram para se esconder. Verso 8. Eu fiquei sozinho, contemplando a grande visão, e senti-me enfraquecido. O meu rosto ficou pálido, e não retive força alguma. Diante da glória, amados, as pessoas perdem as forças, são jogadas ao chão. Verso 9. Entretanto, ouvi a voz, aleluia, das suas palavras. E ouvindo o som das suas palavras, fiquei em transe. Caiu, com o rosto em terra. Diga que seu vizinho Daniel caiu debaixo da glória de Deus. Coloca o verso 10. Então vi uma mão que me tocou e me levantou, e os meus olhos, e os meus joelhos e mãos tremiam. Você já viu gente tremendo aqui na reunião? Você vai orar para alguém, parece que está levando uma corrente elétrica. Mas está levando uma corrente elétrica mesmo. Algo completamente legítimo. E ele me disse, olha, o Senhor fala com ele, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer e levanta-te, pois fui enviado a ti. Depois que ele me disse isso, eu me coloquei em pé, tremendo. Então não critique. Se você vê alguém que está tremendo, o Espírito Santo tocando ele, é obra de Deus, é obra estranha. Não vai dar uma de Milcal, ficar criticando e falando algo. Isso é de demônio. Vamos ver uma passagem mais. Capítulo 8, Daniel, verso 17. Daniel, Ezequiel, Isaías foram os profetas que mais contemplaram a glória de Deus e foram impactados. Quando ele se aproximou de onde eu estava, fiquei amedrontado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse, filho do homem, sabe que essa visão se refere aos tempos do fim? Deus queria trazer algo profético para Daniel, se manifestou na direção dele, e aí não restou outra coisa a não ser jogado ao chão pela glória de Deus. Ezequiel 1, 28. O aspecto do brilho ao seu redor, ele estava vendo que a glória de Deus. O aspecto do brilho ao seu redor era como o aspecto do arco nas nuvens em dia de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor. E quando vi isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Diga ao seu vizinho,
Se a glória de Deus se tocar e você ser jogado ao piso, ao chão, não resista. Não julgue que é uma obra maligna, porque é obra do Espírito Santo em tua vida. E ele, diga ao seu vizinho, ele não age dentro da tua forma. E eu acho tão maravilhoso que o Espírito Santo ele vem em nossa direção e quebra os moldes, quebra os modelos, quebra as formas. Veja aí, Júlia, para nós, capítulo 3 de Ezequiel, verso 23. Então me levantei e desci ao vale, e a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar. Diante disso, caí com o rosto em terra. Então, que negócio é esse dizer que as pessoas estão caindo pelo poder do demônio? Pelo poder do diabo, gente? E olha, levantou muita gente crítica, escreveram livros contra as manifestações. Publicaram na internet. Teve um autor tradicional que ele escreveu que essas manifestações da glória de Deus eram diabólicas. Ele disse, olha, essa chamada renovação é o último vômito de Satanás na igreja na terra. Gente, atribuindo algo do Espírito como sendo algo de Satanás. Vamos lá para Atos 9:4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Diga ao seu vizinho, Saulo caiu do cavalo. E aqui ele leva uma chave de braço do Senhor, e a ele não resta outra coisa a não ser se render a Deus. E o matador de crentes, o perseguidor de cristãos, se torna um vaso útil ao Senhor, para levar o Evangelho de Deus a reis, imperadores, gentios, a todos os povos. Mas ele viu a glória de Deus, e a Bíblia diz que ele caiu por terra. João, na ilha de Patmos, teve uma experiência tão tremenda com a glória de Deus. Vamos ver em Apocalipse 1, o verso 17. Nós estivemos na ilha de Patmos, e é um local onde os céus estão abertos. Por mais que é um local tomado pelos católicos, está cheio de ídolos lá, gente. Inclusive dentro da gruta, que teve a revelação. Mas a glória de Deus está naquele lugar, gente. Vocês foram na ilha de Patmos lá? Uma próxima vez em Israel, queremos ir para a ilha de Patmos novamente. Nós temos grupos de intercessão. Os intercessores, somos 51 intercessores ali. Eles choravam o tempo todo, gente. Os céus estão completamente abertos. E João teve uma revelação ali, ele viu a glória. Quando ele viu o Senhor, diz que ele caiu aos pés do Senhor, como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Diga ao seu vizinho, você sabia que João, o evangelista, ele viu a glória de Deus lá na gruta, na ilha de Patmos? E a ele não restou outra coisa a não ser cair por terra. Então, quantas pessoas sendo impactadas pelo Espírito Santo, elas são jogadas ao chão. E não adianta, tem algumas pessoas que resistem, não querem de maneira nenhuma ser jogadas no chão. Aí eles vão que nem um poste, que nem um rapaz lá no litoral. Bum! Aleluia! Mas eu achei muito interessante, ele disse, olha, eu quero ser cheio do Espírito Santo, você tem que orar por mim. O Espírito Santo falou comigo que você tem que orar por mim, mas eu não quero cair, tem que ser algo assim, a minha maneira, a minha forma, sabe? Eu sou um crente tradicional presbiteriano, então tem que ser enchimento do Espírito a lá presbiteriano. O Senhor sempre vai romper com os moldes e vai fazer algo poderoso, algo extraordinário.
Um segundo fenômeno do Espírito que nós começamos a ver bastante, e eu vejo até hoje, né? As pessoas estão emendo. Você já viu pessoas tremendo quando estavam recebendo ali o impacto do Espírito Santo? Quem já tremeu aqui? Eu já tremi algumas vezes. E não pode nem segurar alguma coisa na mão. Mas sabe por quê? Por causa da presença de Deus. E é um sinal, é uma evidência legítima, válida, está na Escritura. Vamos ver em Jeremias 23. Capítulo 23, verso 9, Júlia. Aqui, nós vamos ver duas manifestações de Jeremias. Ele não somente estava tremendo, mas parecia bêbado também. Ó tu, coloca lá, 23, 9. Quanto aos profetas, no meu íntimo, o meu coração está quebrantado. Todos os meus ossos estremecem. E se os ossos estremeciam, a carne dele estremecer também. Sou como um homem embriagado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. Gente, ele tremia, os ossos dele ele estava ali como que levando uma corrente elétrica. E, de fato, a pessoa parece que levou um choque ali de não sei quantos mil volts na hora. Que ela treme. Parece bêbada. Numa igreja na Venezuela, um amigo nosso, Rony Chaves, estava pregando. Interessante que ele teve uma visão. Lá na galeria da igreja tinha um balcão. E ele olha, ele vê uma cena muito interessante. 12 irmãos como embriagados. E cada um estava com uma jarra, tipo uma jarra de vinho. E com um copo grande. Um enchia para o outro, tomava e ficava tipo bêbado. Eles foram, peraí, alguém está bebendo aqui? Era o vinho novo do Espírito que estava ali, gente. Não era álcool, era vinho mesmo. E eles estavam como que embriagados pelo Espírito Santo. Algo maravilhoso. E nessa reunião, interessante, chegou uma mulher da igreja tradicional. E essa mulher, ela tinha muita resistência à obra do Espírito. Ela não gostava de jeito nenhum de manifestações, fenômenos espirituais. E aí ela, esposa de um general, ela foi lá na reunião, essa reunião de renovação. Aí ele viu pessoas caindo, pessoas rindo, pessoas como que embriagadas. Ela disse, meu Deus do céu, eu não quero isso para a minha vida de jeito nenhum. Ser isso aí, ser cheio do Espírito Santo, eu não quero. Mas aí, à medida que o apóstolo foi pregando, ela começou a ter interesse pelo Espírito Santo. Disse, puxa, mas é uma obra maravilhosa, o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força, não é uma energia. Eu quero ter experiência com o Espírito Santo, mas não quero que aconteça essas coisas comigo. E ela bem arrumada, bem trajada, foi lá na frente e pediu oração para ser cheia do Espírito, mas resistindo. Gente, de repente, essa mulher caiu no chão, ela se jogou no chão. As duas mãos para frente, as duas pernas atrás, ficou andando como se fosse um cavalinho. E aí ela chegava no canto da parede, ela dava um relinchozinho, tipo um cavalo, e dava um pinotinho para trás com as pernas. Ela não queria, de maneira nenhuma, ser ridicularizada. E agora o Espírito Santo permitiu que acontecesse isso para quebrar o orgulho dela. Aí todo mundo olhando, ela andando ali, chegar no canto, dava lá um relinchozinho, empinava as pernas para trás. Aí corria no outro canto, e foi um tempão fazendo isso, naquela mesma reunião. O Espírito Santo muitas vezes tem que agir para quebrar o orgulho na vida das pessoas, gente. Principalmente quem resiste à obra do Espírito, gente. Ali aconteceu algo maravilhoso. Então, muitas pessoas, elas podem
parecer bêbadas. Então o texto, coloca novamente ali, Júlia, Jeremias 22:9, o profeta, ele estava como que embriagado, dizia assim: eu me sinto como homem vencido pelo vinho. Você lembra lá no dia de Pentecostes, em Atos 2, quando o Espírito Santo veio, parecia que eles estavam o quê? Bêbados. Vamos colocar o capítulo 2. Não. Era o vinho do Espírito. Já vou falar sobre isso, já. Verso 12 em diante. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? Verso 13. Mas outros zombando diziam: eles estão embriagados com vinho, porque eles pareciam bêbados. Verso 14. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, que isso fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Verso 15. Estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Verso 16. Mas isso é o que havia sido falado pelo profeta Joel. O que Joel declarou? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Verso 18. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. Verso 19. E mostrarei feitos extraordinários em cima no céu e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. Verso 20. E o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Esse grande e glorioso dia do Senhor é um outro assunto que talvez um dia nós vamos pegar o que isso significa. Mas é muito profético isso. Eles pareciam como que embriagados. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando o Silvio era 1 mês, a última ministração que a gente fazia era sobre enchimento do Espírito. Amados, tinha pessoas que não conseguiam ir para casa, tinham que ser carregados. Estou lembrando daquela moreninha que é do Ministério de Louvor lá, tiveram que levá-la carregada para casa. Algo maravilhoso, não podia nem descer a escada lá da igreja. Eram cheios do Espírito Santo, como que embriagados realmente. E aqui nós vemos em Atos 2, eles como que embriagados. A palavra do Senhor fala lá em Efésios 5:18, diz assim: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. No original grego, esse verso ele coloca o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, que leva a devassidão, mas estejam sendo constantemente, ou seja, todos os dias, cheios do Espírito Santo. Então aqui não é simplesmente um contraste que é colocado aqui por Paulo, comparando o estado de embriaguez pelo vinho mesmo, natural, com o Espírito Santo. Não é simplesmente um contraste, mas ele faz uma analogia. Aí ele faz essa comparação aqui. O vinho natural, né, ele traz devassidão, a pessoa se embriaga, porém o Espírito Santo leva a um outro tipo de estado de embriaguez, uma embriaguez santa, que leva você, porque o próximo versículo diz que vai falar ali em cânticos espirituais. Coloca o verso 20 lá, Júlia. Ah, não, já está ali. Bota o 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Diga ao seu vizinho, aquele que está embriagado pelo vinho do Espírito, ele está cheio de louvores. Dentro dele há salmos, hinos, cânticos espirituais.
e ele louva a Deus de todo o coração. Gente, numa reunião é muito importante, quando vem um manto profético, as pessoas conseguem fluir num cântico espiritual. Nós aqui na casa, a gente insiste muito. Quantas vezes pede para as pessoas abrir a boca, ministrar algo ao Senhor, ministrar um cântico numa linguagem espiritual, porque aquele que está cheio do Espírito Santo, ele está cheio de vinho novo, e ele pode abrir a sua boca e ministrar a Deus de uma maneira tão poderosa. Diga ao seu vizinho, quem está cheio do Espírito Santo, ele tem salmos, hinos, para colocar diante do Senhor. Então, esse texto coloca diante de nós, não simplesmente um contraste, mas faz uma comparação analógica, uma analogia. E é muito importante nós estarmos vendo isso. Outra experiência, pessoas rindo. Em Toronto, era uma marca fundamental. É interessante que essa experiência do batismo de riso, eu vi isso no início da minha conversão. Isso aí em 78. Eu nunca esqueço como se fosse hoje. Gente, eu comecei a pregar o evangelho muito cedo. Eu sempre digo aqui, com 6 meses, não tinha ido para nenhum instituto bíblico. Eu me converti na Igreja Batista Renovada. Com 6 meses, eu estava pregando nos retiros da igreja. E eu nunca esqueço um dia que nós fomos numa represa, aqui na cidade de São Paulo. Nós separamos todos os jovens da igreja, lotamos um ônibus, lotamos carros e fomos lá para um retiro. E a mim foi incumbido de ministrar algo. Eu disse, eu vou ministrar sobre o Espírito Santo, os atributos do Espírito Santo. Ensinamos lá por 1h30, mais ou menos. Novo convertido, 6 meses. Aí disse, olha, ensinei sobre o Espírito Santo, agora eu vou orar para que o Espírito Santo venha sobre vocês. E o Espírito Santo veio com poder. Pessoas começaram a cair no chão, começaram a rir. Não paravam mais de rir, veio um batismo de alegria quando nem se via isso. Isso aí foi em 78, gente. As pessoas cheias do Espírito Santo. E tinha um jovem rebelde. Na hora da ministração sobre o Espírito Santo, ele pegou um barco e foi passear na represa. Estava lá remando. Gente, quando o Espírito Santo caiu sobre aqueles jovens ali cheios do Espírito Santo, esse rapaz em cima do barco teve um impacto. Ancorou o barquinho, amarrou ali, não sei, mas foi correndo lá dentro, se jogou no chão, no meio de todo mundo, começou a chorar e se arrepender. Disse, puxa, eu fiquei fora daqui, eu estava rebelde. Gente, foi algo maravilhoso. E no segundo retiro da igreja que eu fui pregar, já era para... Não era de jovens, era para as pessoas mais idosas da igreja, mas eu fui lá pregar. Pediam para eu falar sobre intercessão. E eu peguei alguns obreiros bem anciãos. Na época eu estava ali com 18 anos. E as pessoas bem mais velhas do que eu. Aí tinha um curralzinho ali abandonado. Esses curralzinhos tipo chiqueiro de porco, um chiqueiro mesmo. Levei todos eles lá para dentro do chiqueiro. E dizer, vamos aqui é um lugar de porco, é um lugar de humildade. Vão nos humilhar aqui diante do Senhor, porque o Senhor vem e opera na humildade. Comecei a orar com eles ali. Gente, o Espírito Santo veio sobre todos eles. Começaram a orar em línguas, foi um negócio tremendo ali, dentro do chiqueiro de porco. Diga ao seu vizinho, não importa o lugar, Deus olha para o coração. Mas eu levei de propósito, já para marcar realmente humildade. Porque temos que estar em humildade diante do Senhor, para poder experimentar a glória dele. E o Espírito Santo veio ali, dentro do chiqueirinho de porco. Só que não tinha mais porco, né? Bem entendido. Né? Foi o chiqueiro, ficou só o chiqueiro ali, mas 6 porcos. Né? Já não tinha sujeira, nada. Mas a gente foi lá dentro para orar, ali naquele lugar. E o Espírito Santo veio com poder ali. Pessoas falando línguas, pessoas rindo. Foi algo muito maravilhoso. Então, quarto sinal aí, quarta manifestação é o riso. Salmo 126 é um salmo de libertação. Nós pregamos aqui na casa
um domingo sobre os efeitos encontrados ali no Salmo 126. Vamos colocar verso 1 e 2. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. E no verso 2 você vai ver o que aconteceu. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos, de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Outra tradução diz: o Senhor fez por nós grandes coisas, por isso estamos alegres. E a boca deles se encheu de riso. Por isso que algumas pessoas começam a rir e não conseguem parar mais. Né, Nilce? Qual a experiência quando você tem, quando o Espírito Santo vem, você começa a rir? Fala aqui. Fala aqui, é bom. É bom ouvir essa experiência. Na realidade, a gente não controla. A gente não controla, vem um poder tão grande sobre a gente. E a gente começa. Eu tive 2 experiências já do riso. Tive uma em São Paulo, lá na Mar, que foi tremendo. Eu passei pelo corredor que eles fizeram lá, eles fizeram um corredor. Quer dizer, eu não passei, eles me arrastaram, porque eu caí já bem no começo do corredor, e eles me arrastaram lá para frente. E quando eu saí de lá, eles me puseram sentado numa cadeira e eu não parava mais de rir. Era um riso incontrolável. E agora eu tive a segunda experiência ali no Randy Clark. Quando a pessoa pôs a mão em mim, eu não tive mais, eu caí. Só que eu pensei, eu vou cair, né? Eu já sentei, fiquei já meia... Mas a gente não tem controle, gente. Não tem controle. E quando eu tentava me controlar, eu vi umas cenas assim que nem... A Joel estava do meu lado. Quando eu vi, ela estava lá na frente, ajoelhada. Meu Deus, como que ela está ajoelhada? Comecei a rir. Porque ela está com a perna dela com um parafuso, o joelho dela está com um parafuso. Eu falei assim, como é que ela está? Aquilo começou tudo de novo. E eu não parava. Mas eu saí de lá mole. Eu pensei, eu não vou conseguir andar. Mas fui devagarzinho. E é incontrolável mesmo. É incontrolável. É algo extraordinário. Quantos sabiam aqui que Deus se alegra? Você sabia que Deus dá gargalhadas? O ano passado fui pegar no evento em São Paulo, lá do Ramo Estendido, lá com o apóstolo Adoiano. O nome do evento era Male, a unção da plenitude. E eu peguei lá no Salmo 2, quando diz que o Senhor se rirá dos seus inimigos. Abre lá no Salmo 2. Salmo 2 é um salmo de guerra. Começa dizendo assim: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Esses príncipes aqui, isso fala de principados e potestades, forças malignas. Agora, verso 4 diz: aquele que está sentado nos céus fará o quê? Será. Quem está sentado nos céus? O Deus Todo-Poderoso. E o que o Senhor fará? O Senhor zombará deles. E o Espírito Santo nos levou, disse assim: olha, amados, as pessoas estavam ali, você vai liberar agora, como Deus libera, uma tremenda gargalhada espiritual que vai ser uma arma de guerra contra todos os inimigos que se levantam contra você. E foi um negócio muito ungido ali. Porque a Bíblia diz aqui no verso 4 que o Senhor vai se levantar e vai rir, vai gargalhar dos seus inimigos e eles serão julgados. Diz que seu vizinho, você sabia que o riso pode ser uma arma de guerra? Momentos em que há uma manifestação demoníaca em alguém tão forte.
E o Espírito Santo simplesmente pede uma coisa: se alegrem em mim. Cante uma canção de júbilo. E é cantada uma canção de júbilo e a força maligna vai embora. Pergunta ao seu vizinho: por que Deus não mudou o nome de Isaac? Mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Jacó, porém de Isaac não. Diga a ele: porque Isaac foi o nome escolhido por Deus. Pergunta ao seu vizinho: o que quer dizer Isaac? Riso. Isaac quer dizer riso. E literalmente, quando a sua mãe deu à luz, ela sorriu. Riso será o seu nome. E é um nome que veio no coração do próprio Deus. Por isso não mudou o nome dele. Então é bíblico. E a Bíblia fala muito sobre a questão da alegria. Salmo 16:11 diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Aleluia! E a sua destra delícias perpetuamente. Coloque aí, Júlio, o versículo. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há eterno prazer. Diga isso. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. E na sua direita há delícias perpétuas. Como diz a minha tradução. Por isso a alegria vem do Senhor. Provérbios 17:22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido adoece os ossos. A falta de alegria, amados, pode trazer enfermidade. Em quantos momentos de unção do Espírito Santo, a graça do Espírito vindo, pessoas veem numa alegria efusiva, tem um batismo de alegria de maneira maravilhosa. E a enfermidade é curada. Porque a alegria serve de bom remédio. Pensa, vizinho, você deseja ser batizado com o batismo de alegria? Com o óleo da alegria? A Bíblia diz que Jesus ele foi ungido com o quê? Com o óleo da alegria, a unção da alegria, mais que seus companheiros, por causa de duas coisas. Primeiro, porque ele amou justiça. E, segundo lugar, aborreceu a iniquidade. Coloca aí Hebreus 1, verso 9. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso, aleluia, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais que os teus companheiros. E você pensa que alegria, é um sorrisinho amarelo? Alegria é algo exuberante. Há um texto no Novo Testamento que traz a mim um impacto. Aquele texto que diz assim: Jesus diante do Pai, levanta as suas mãos e diz: graças te dou, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos teus pequeninos. Gente, e o texto diz que ele explodiu em alegria, ficou exuberante em alegria naquele momento e declarou isso. Só que no original grego, essa palavra que diz ali, que Jesus teve exuberante alegria, sabe o que quer dizer? É mais ou menos isso. É dar um pulo no ar, virar uma piruleta e voltar para a terra novamente. Essa palavra, no original grego, é exatamente isso. É dar um pulo no ar, dar uma piruleta e voltar para a terra. Então Jesus, naquele momento, quando viu a revelação vindo aos pequeninos, ele declarou: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. É como se Jesus saísse dessa esfera, fosse até o alto,
desse uma piruleta e voltasse para cá, de extrema alegria. Diga isso, a alegria tem uma força. Por isso Neemias diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Por isso o cristão tem que ser alegre. Está alguém alegre? Cante louvor. Está triste? Ore e cante louvores do mesmo jeito. Vai ser alegria já já. Aleluia. O salmista diz que a alegria do Senhor é a minha alegria. É a nossa alegria. Isaías 51:11, Júlia. Põe para nós lá. Assim voltarão, aleluia, os resgatados do Senhor. Quantos resgatados temos aqui hoje? E virão com tristeza a Sião, com júbilo. Terão alegria perpétua sobre a cabeça. Obterão satisfação e alegria. A tristeza e o gemido fugirão. Sabe, gente, quando a gente é novo convertido, a gente vê cada coisa acontecendo. Quantos já foram novos convertidos aqui? Quantos viram coisas estranhas no começo da conversão? Na nossa denominação, olha o que aconteceu. Tinha um rapaz, mas ele estava tão feliz no dia que se converteu, numa alegria exuberante, feliz. Aí chegou um crente velho, perto daqueles cascudão velho. Disse, o que você é tão alegre assim? Isso, você está alegre hoje, você vai ver daqui um mês, daqui 2 semanas. Isso aí sempre acontece no dia que a gente se converte. Depois começa a ver as lutas, então vocês, então eu me converter todo dia. Gente, os religiosos são os que mais se levantam contra a obra do Espírito, gente. Eu já contei aqui na igreja, na nossa denominação, aconteceu algo tão terrível. Uma visão terrível de alguém que era completamente religioso. A denominação que eu vim, lá em 78, ela era cheia de usos e costumes, gente. Vivia na religiosidade. E lá em Belo Horizonte se converteu uma irmã, e ela gostava muito de usar peruca. E, de repente, alguém chegou para ela, puxa, irmã, você está em pecado, você se converteu, está vindo na igreja, mas você vive no pecado. Você tem que ser natural, usar coisas naturais, você fica usando peruca, isso é pecado, usa o teu cabelo. Mas você está em pecado também. Você usa dentadura, não é teus dentes naturais. Gente, ela não tinha como reagir diante daquilo. Diga ao seu vizinho, cuidado com os religiosos. Quando me converti, o meu cabelo eu era jovem, então era tudo enrolado, tudo encaracolado. E aqui nas costas o cabelo. Aí chegou uma irmã, você agora é crente, tem que cortar esse cabelo. E você não pode falar mais essa gíria que você fala, a tua linguagem tem que mudar agora. Mas todo dia ela vinha começar a pegar no pé. Gente, eu digo que você vizinho, cuidado com os religiosos. Porque é terrível, porque muitas vezes pode até afastar a pessoa do caminho do Senhor. Mas eu fiquei firme, sabia muito bem da obra que Deus fez na minha vida. Mas a religiosidade é muito terrível, gente. Um outro sinal aqui. Pessoas que choram. Você já viu pessoas sendo impactadas pelo Espírito Santo chorando? Jeremias era conhecido como profeta chorão, chorava o tempo todo. Mas por causa de quê? Das palavras do Senhor, quebrantamento. Interessante que quando, nos dias de Neemias, na restauração dos muros, o pessoal chorou, mas chorou muito. E não era choro de quebrantamento, gente. Era choro de alegria. Veja lá em Neemias isso. Capítulo 8, verso 9. Neemias 8, 9.
Então Neemias, o governador Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava. Aleluia. Enquanto ouvia as palavras da lei. E por que eles choravam? Impactados pela presença do Senhor, gente. A presença do Senhor pode levar a pessoa a comoção, a um choro. E aquele choro é realmente por causa da presença do Senhor que está ali. Então é outro sinal que nós vemos, é uma marca completamente profética. João também, a Bíblia diz que ele chorava. Ele teve uma visão de Jesus como cordeiro e como leão. Eu peguei essa mensagem lá no Amar, em São Paulo, no congresso da doutora Neuza Itioca. Jesus como cordeiro e leão. Quanta gente ouviram rugidos de leão enquanto estava pregando. E a Bíblia diz que João, quando viu, então, aqueles livros e que ninguém podia abrir e desatar os seus selos, ele começou a chorar. E o Senhor se manifesta: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, aquele que venceu e tem as chaves, aquele que tem o poder para desatar, aleluia, os 7 selos, abrir os livros fechados. Diga ao seu vizinho: a presença do Senhor pode levar a um choro, mas não é choro de quebrantamento, é choro de alegria diante do Senhor. Está sendo impactado por isso? Amém? E se o Espírito Santo vir sobre você e acontecer todos esses sinais ao mesmo tempo? Todos os 5. Você vai aceitar ou vai repreender os demônios? Pelo seu vizinho, você vai aceitar ou vai repreender o diabo? Vamos ter muito cuidado, não chamar a obra do Santo Espírito Santo de Deus como se fosse algo demoníaco. E eu vi tanto pastor, tanto livro sendo escrito aí, dizendo que essas coisas do diabo. Na internet, quantas mensagens criticando. E são todos sinais completamente visíveis.